Você sabe o que é inteligência artificial e qual a sua importância para a história dos governos? Salve, salve, moçada do Democracia Pura! Tanto a inteligência artificial quanto o machine learning, que é o aprendizado de máquina, são oriundos do Neural Networks. Um maluco da tecnologia simplesmente tentou simular como um neurônio funciona e ele conseguiu. Parece coisa de outro mundo com um tanto de termo gringo, mas não é. É muito simples de entender. São tecnologias que, assim como os nossos neurônios e o comportamento de nós, humanos, elas se baseiam em dados para tomar as decisões. E eu, Lucas Molusco, vou explicar de um jeito facinho de entender. As redes neurais, que são o pilar da inteligência artificial, considerada como uma das tecnologias mais promissoras da história da humanidade, são simples. São baseadas em entradas de dados, um processamento e as saídas dos dados. Então, bora utilizar redes neurais para construir um bolo de cenoura. Quais seriam as entradas de um bolo de cenoura? Óleo, açúcar, farinha, fermento e, obviamente, cenoura. Também podemos adicionar temperatura do forno e tempo de cozimento nas entradas de um bolo de cenoura. E qual a saída de um bolo de cenoura perfeito? Uai, se ele tá gostoso, moçada. E como é que a gente fala se um bolo tá gostoso? Olha, eu gosto de um bolo cascudinho por fora, aerado e molhadinho por dentro. Isso é o quê? A textura do bolo. E eu também gosto de um bolo com gosto dos ingredientes e que não tenha muito fermento. Então a saída de um bolo de cenoura poderia ser textura e gosto dos ingredientes. E como uma inteligência artificial constrói esse bolo perfeito? Ela pega as entradas, ovos, farinha, açúcar, óleo e começa a testar todas as combinações de todas as variáveis. 27 ovos, 12 ovos, 10 ovos, 4 cenouras, 10 cenouras, temperatura do forno a 180 graus, meia hora de cozimento, 40 minutos de cozimento, 1 hora de cozimento, queimou, testa de novo. Testa tudo isso aqui e vai verificando as saídas e escolhe, dentre as entradas, as possibilidades de combinações de entradas, qual a saída mais adequada, que é qual bolo está mais gostoso. É muito simples o funcionamento de uma rede neural, mas extremamente poderoso por 4 fatores: a sua precisão, independência, adaptabilidade e possibilidade de inovação. Precisão. Uma vez que a máquina descobre a fórmula perfeita, a fórmula do bolo de cenoura dos sonhos, ela não erra mais. Ela faz com o menor custo possível este bolo. Adaptabilidade. Se alguma variável mudar tanto na entrada quanto na saída, ela consegue repensar e reconstruir este bolo. Por exemplo, vamos fazer um bolo mais fitness, sem óleo e sem açúcar. A máquina vai conseguir construir a melhor fórmula com os ingredientes disponíveis. E se nós quisermos inovar e introduzir outro ingrediente, por exemplo, hortelã, a máquina vai conseguir construir o melhor bolo dentre as opções. Inovação, considerando todas as entradas, a máquina é capaz de criar fórmulas diferentes de tudo que nós humanos sequer pensamos. Ela é capaz de criar, por exemplo, um bolo com mais ovos que fique mais gostoso, algo que nós nunca imaginamos em tentar implementar. E independência, este é o principal fator. A máquina sempre toma as decisões com base nos insumos, nos dados, nas evidências. Não tomam decisões como nós humanos, com base em fatores políticos, corporativistas e pessoais. Sem falar na possibilidade de redução de custos, porque construir um bolo com inteligência artificial não precisamos mais de um cozinheiro. A gente está falando de como fazer um bolo, um exemplo meramente didático, mas as possibilidades de aplicação da inteligência artificial nos governos praticamente infinita, moçada. Por exemplo, educação, as saídas são claras, o aprendizado do aluno e a evasão escolar. A gente consegue colocar todas as políticas públicas de educação e verificar qual a mais eficiente. Na segurança, o objetivo de qualquer política é a redução de crimes e crimes violentos, assim como na saúde, que é o tratamento adequado e a redução da mortalidade das pessoas. Podemos utilizar a inteligência artificial e machine learning em qualquer processo que tenha dados,
uma decisão e um objetivo, sendo que a decisão será retirada da mão dos humanos e colocada na mão das evidências. É empolgante isso ou não é, moçada? E uma de minhas propostas é a utilização da inteligência artificial na seleção das pessoas corretas para os cargos corretos, considerando fatores como currículo, experiência, perfil e independência na seleção. A independência, para mim, é a mais importante, porque alguns políticos acabam colocando quem ajudou a eles próprios na campanha nos cargos da administração pública. Isso pode ser muito danoso, porque esta pessoa não necessariamente sabe implementar uma política pública. E se utilizarmos inteligência artificial na seleção das pessoas para os cargos corretos, com certeza teríamos uma gestão de uma cidade muito mais otimizada. Lembrem-se que todos nós somos humanos e os humanos são falhos. Eles mentem, manipulam, trocam favores com outros humanos, são corporativistas, decidem em benefício próprio. É uma característica dos humanos. Mas as máquinas e os códigos não fazem isso. Eles são isentos. E aí, bora colocar inteligência artificial na seleção dos perfis que vão trabalhar na administração pública?